Então, pessoal, novamente, bom dia, né? Então, hoje aí o professor Marco pediu para eu assumir a turma aí. A gente vai conversar um pouquinho sobre o método de SAP-VN, tá? Vocês estão vendo minha tela direitinho aí? Sim, ô Miguel. Estamos vendo sim. Beleza. O método SAP, vocês já devem estar introduzido aí os modelos multicritério, né? Então, esse daí é um dos métodos que a gente desenvolveu aí no nosso grupo de pesquisa, né? O Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors no Decision Makers, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dele, que ele acaba sendo base para outros modelos que foram desenvolvidos, né? Ele fez parte do meu modelo da minha dissertação no IME, né? O método SAP-M1, ele está integrado lá no MetaElectro-More. Então, tem outros modelos que são aí dependentes, né? Das técnicas que dão dentro do SAP. Realmente ele é uma ferramenta muito interessante, porque ele trabalha simplesmente quando a gente está naquele grande problema, né? Eu não tenho dado quantitativo, eu não tenho uma forma já de estabelecer uma preferência, um grau, um efeito daquela variável sobre a outra. Então, como é que ele atua? Ele atua com uma avaliação para a par e ele trabalha em cima da lógica ordinal, né? Então, ao invés da gente dizer se um é 0,33 de importância, a gente vai dizer um em relação ao outro dentro de um critério ou entre os critérios. Então, ele simplesmente trabalha naquela lógica. Eu entro com entradas ordinais, né? Trabalho com inputs ordinais e depois saio resultados cardinais, né? Que vão esclarecer ali o grau de desempenho dos critérios e das alternativas nos critérios, depois tudo isso agregado. E eu acho que o principal dele é essa questão da evolução dele, que é o multi-decision makers, né? Então, ele é um modelo destinado a multidecisores. Não trabalha especificamente só com um decisor, beleza? Então, vamos lá. Então, deixa eu só me apresentar, né? Sou Miguel Ângelo Leles Moreira, já conheço alguns aqui, né, no grupo de pesquisa e tudo mais. Então, sou pesquisador em modelagem matemática e computação pelo CASNAB, o Centro de Análise de Sistemas da Marinha, aí no Rio. Sou graduado em engenharia de produção, fiz meu mestrado no IME, né, na computação, sistemas de computação. Atualmente sou doutorando em engenharia de produção / pesquisa operacional, né, lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Sou professor no MBA de pesquisa operacional de uma decisão e professor também orientador e monitor no MBA de Data Science, né? Trabalho muito lá na questão de Machine Learning e R também, software. E atualmente também atuo como consultor em modelagem matemática e computação pela Optec. Beleza? Então, quando a gente fala aí de modelos multicritério, né? A gente está falando o quê? De tomar decisão. Então, lógico, hoje o quê? A gente fala um pouquinho da introdução, tipo de problema multicritério que tem, o método específico, né? O método SAP-VM, dá alguns exemplos de aplicações dele, possibilidades de aplicação também, alguns artigos que nós já escrevemos utilizando. Falar um pouquinho do software, né? Atualmente, alguns já devem conhecer os softwares antigos, atualmente a gente desenvolveu um novo modelo, então hoje a gente vai fazer um teste aí com essa nova versão desse software, tá? Então, meio que hoje está todo mundo aí até de para assistência, né? A gente vê se tem algum bug e tal, já foi testado, né? Só que ainda não divulgamos ainda para grande público, porque o modelo ainda estava fase de teste. Hoje é a primeira vez que a gente vai colocar ele para rodar em tempo real, né? Então, pode ser que aí haja algumas coisinhas, mas acredito não. E aí a gente vai fazer uma mão na massa e depois passar para vocês algumas referências. Uma coisa que a gente também introduziu no método SAP, para quem já conhece, já ouviu falar sobre o método, e que ele não tinha, né, quando ele era comparado, por exemplo, com o método HP, é a questão do teste de consistência, né? Então, os que já viram o método SAP, já viram alguma palestra do professor Marcos e tal, já devem ter visto isso, e quando a gente fala, pô, mas em relação ao HP, né, tal, a gente sente a falta, né, daquele modelinho de consistência. Então, agora, como eu estou fazendo doutorado e a minha tese, ela parte do método SAP, né, só que com uma nova abordagem que a gente vai propor futuramente, a gente desenvolveu esse gapzinho, né, que faltava, né, trabalhou nessa partezinha, que é voltado simplesmente para analisar a consistência das minhas atribuições, né, e ver se o decisor, perante suas atribuições, ele foi consistente ou não, né, nas suas avaliações dos critérios ou nas suas avaliações das alternativas dos critérios.
Mas, para quem não está entendendo nada ainda do que eu estou falando, saber, etc., fique tranquilo que a gente vai entender. Então, a gente está falando de tomar de decisão, né? Então, ela está integrada aí na atividade humana desde o início das civilizações, né? Então, quando a gente fala de tomar decisão, a gente está falando de N coisas, então, a gente toma mais de 2.000 decisões, se não me engano, por dia, né? E aí tem aquelas decisões que são, beleza, acordei, vou tomar café, vou fazer exercício primeiro, ah, vou para o trabalho, ou de carro, vou de transporte público, etc. Decisões que podem impactar, mas podem não muito. E também falando daquelas decisões que é quando, beleza, eu vou fazer qual tipo de graduação, vou fazer um mestrado, um doutorado, vou buscar o exterior, vou ficar no Brasil, N outras coisas, né? E quando a gente vai para um nível organizacional, é mais ainda, porque a nossa decisão, às vezes, quando você está no nível de gerência, principalmente quando você está em uma organização militar, né, e você está atuando aí em dar direcionamento, às vezes, de estratégias para o país, para questões de defesa, para vocês, né, que estão na disciplina de logística, né, você está direcionando, às vezes, muitas decisões que vão impactar você, vai impactar N clientes, vai impactar pessoas que trabalham com você, vai impactar a organização como uma entidade financeira, econômica, etc. E é aquilo. Tem decisões simples e tem decisões complexas, né? E muitas das vezes o que a gente precisa, às vezes não é nem identificar o ótimo, vamos assim dizer, né? Isso é bem complexo, mas estabelecer as preferências separadas ali entre as variáveis alternativas que eu posso ter, indicadores, etc. E saber quem influencia quem de fato, tá? E isso é uma característica dos modelos de multicritério, tá? Então, os modelos eles estão dentro da pesquisa operacional, que, por praxe, né, por definição, trabalha com utilização de matemática, né, modelos axiomáticos para a resolução de problemas, né, em diversas áreas da atuação humana. Então, qualquer turma de PO que você chegar, você pode começar a perguntar aí o que cada um trabalha, que vai ter gente de todas as áreas. Eu atuo na IBM aos finais de semana de PO e eu tenho médico, por exemplo, na minha turma, tá? Então, é uma área aí que está sempre atuando em várias partes. O modelo de multicritério, né, o apoio multicritério à decisão, ou vocês vão ver se vocês forem trabalhar muito com bibliografia internacional, Multi-Criteria Decision ID, tá? É muito comum esse termo, é o MCDA. E ele fala o quê? Que os métodos, né, de apoio multicritério à decisão, eles trabalham estruturando, compreendendo e na questão de aprendizagem de um problema, tá? Então, uma coisa que é interessante, ele já descarta aquela questão que às vezes a gente vê lá em programação matemática, noção inteira, binária, etc., que é a questão de, eu tenho que garantir o ótimo, eu tenho que maximizar ou minimizar. Não, ele garante o favorável, tá? Mas isso é ruim? Eu não estou garantindo o ótimo? Não necessariamente, tá? Isso também não quer dizer que é ruim. É porque eu só não tenho como garantir uma questão, uma prova real, vamos dizer assim, a partir do momento que você está trabalhando com muito conhecimento tácito dentro de um modelo. E quando você trabalha com modelo matemático de multicritério, mesmo que você trabalhe com estritamente quantitativo, os pesos que você vai estabelecer são subjetivos, as suas preferências de parâmetros são subjetivas, e até a própria escolha do modelo, se for trabalhar com modelo de ranking ou classificação, vou falar isso mais à frente, eles são caráter subjetivo da decisão. Tá. Então, isso é até aquela questão quando o professor Simões fala no início, né, da disciplina, não tem como tirar a subjetividade de uma tomada de decisão, isso é um fato, tá? Independente se eu estou usando estritamente matemático ou não, né? Sempre tem ali um pontinho de subjetividade, beleza? E aí, no caso, ele considera também risco e incerteza, e aí, eu acho que o mais interessante dos modelos multicritério é ele trazer transparente, deixar transparente esse processo decisório. Porque a alternativa A foi mais favorável. Aí você vai ver, porque ela teve tantos pontos em um critério, tantos pontos no outro, acabou pontuando muito num critério que tinha um peso alto, então ele deixa o processo mais transparente, tá bom? E aí, novamente, né, tomar decisão é uma tarefa complexa e envolve o quê? Infinitas perspectivas, restrições e variáveis, ainda mais quando a gente está falando de modelos com multidecisores. Eu vou ter uma perspectiva, o Gustavo vai ter outro, o Francisco vai ter outro, o Rafael vai ter outro e o João vai ter outro, tá?
Então, cada um vai ter uma perspectiva, só que aí o que a gente quer fazer? A gente quer trazer isso para o meio de tomar decisão e esclarecer, né? Por que uma alternativa foi mais favorável que outra perante aquelas múltiplas perspectivas dos decisores, tá bom? E só contextualizando, né? Quando a gente fala aí dessa questão de estruturar, é isso que eu quero dizer, né? Não é estruturar um problema, é estruturar as preferências das variáveis, né? Como é que um modelo multicritério é estruturado? Alternativas e critérios, beleza? Isso aqui são variáveis. Os critérios eu avalio eles entre si, né? Para entender qual é a relação de importância, por exemplo, critério 1 em relação ao 2 ou 3, critério 3 em relação ao 2 ou 4, de uma forma global. E também vou querer esclarecer o quê? O desempenho das alternativas frente a cada critério, tá? Seja por um dado quantitativo que eu já tenho previamente estabelecido, ou seja por uma preferência que a gente vai trabalhar, por exemplo, no método de hoje. E qual que é a ideia depois? Eu agregar tudo isso aqui para a gente chegar no quê? No resultado, ou na indicação de resultado, né? Que seja um resultado aí favorável, vamos assim dizer. E ele pode ser de várias formas. Ele pode ser um ranking, mais favorável, então menos favorável. Ele pode ser seleção, vai dizer, ó, esse aqui é o melhor. Ou ele pode ser uma classe, né? Então, quando a gente fala do método SAPEVOE, ele está um pouquinho lá atrás, né? Ele saiu em 97, tá? Então, a gente está falando de um método aí que já tem alguns anos aí rodando, tá? 25 anos aí quase. Só que ele era um método SAPEVO, né? E aí, ali para meados de 2013, 14, surgiu essa nova versão, né? Desenvolvida aí pelo nosso professor e meu orientador também, o professor Carlos Francisco Simões. Surgiu na época do doutorado do professor Marcos Santos, ele atuou também auxiliando o professor Simões no desenvolvimento, tá? E ali começou a sair esse novo modelo, né? Método SAPEVO, que corrigiu algumas inconsistências, vamos dizer assim, ou fragilidades que tinha aí no modelo de 97. Não vou dizer que o modelo 97 é certo ou errado, porque todo modelo tem fragilidade, o próprio SAPEVO, mesmo após sua evolução, tem fragilidade. O próprio modelo que eu estou desenvolvendo, que vai sair aí lá para o ano que vem, ele tem suas fragilidades. Então, é aquilo, cada modelo resolve um tipo de problema específico. E o SAPEVO vai trabalhar o quê? Quando eu quero fazer avaliações entre decisores, múltiplos decisores, e que eu tenho como principal fonte de dados o conhecimento de cada um, ou expertise. Beleza? Então, o SAPEVO é Multi-Criteria Ordinal Rank Method. Né? Ele foi divulgado aí, saiu na pesquisa operacional em 2020, né? Um paper aí de alto escalão, vamos assim dizer. Tem outras aplicações, mas um dos principais é esse, que trata o modelo bem ali no detalhe, trazendo suas aplicações, e esse daí é um paper internacional. Então, depois, se quiserem dar uma lida, é interessante. Tá. Sei muito aqui. Então, uma das principais problemáticas que o método trabalha é em cima da questão do PISM, né, que seria ordenação. O outro modelo é o de seleção, né, como eu já indico, eu indico o mais favorável. E também a gente tem aí o de classificação, né, que é quando eu crio classes de relações. Então, essas alternativas aqui estão no grupo bom, essas aqui no grupo médio, essas aqui no grupo péssimo, por exemplo. Tá? Isso vai depender do número de alternativas e estrutura que você tem. Mas o método SAPEVO vai trabalhar estritamente em ordenação, porque eu ordeno do mais favorável até o menos favorável. Tá? Estritamente isso. Faço um ranking aí das preferências. E aí eu posso ter preferência, que seria quando é mais favorável que o outro, no caso aqui A é melhor ou preferível a B, indiferença ou incomparabilidade. De fato, aqui a gente não vai entrar em relações de comparabilidade no método SAPEVO, mas tem alguns outros métodos que trabalham, tá? E aqui também a gente pode ter indiferença quando as alternativas no final têm a mesma pontuação, tá? Então, entra aí como uma relação de diferença, mas considerando uma avaliação global. Então, aqui eu tenho uma relação de preferência onde A é preferível estritamente às outras alternativas do meu cenário,
tá? No meu contexto de avaliação, e aqui é quando é parcialmente preferível em relação a B, C, mas ele não é preferível a D, tá bom? Então, se eu considerasse um ranking, provavelmente aqui A ou D, no caso que eles forem diferentes, né, estão ali no pódio ali em relação aos outros, tá bom? E uma coisa que a gente traz, né, isso aí é um exemplo bem clássico, essa questão do cardinal e do ordinal, que está muito integrado ao método Sapir-Whorf, né? O cardinal é quando você tem sua pontuação, né? Então, vamos dizer que eu tenho ali que esse daqui chegou, sei lá, com 350 segundos, esse aqui chegou com 351 e esse aqui chegou com 420 segundos de tempo de corrida, por exemplo. Obviamente, esse aqui é primeiro lugar. Aqui, quando a gente fala de ordinalidade, é quando às vezes eu não consigo ter estritamente esse valor estabelecido, beleza? E aí o que a gente quer trazer? Uma ordem de preferência, no nosso caso, ou de observação, né? Então aqui eu sei que esse aqui chegou em primeiro, segundo ou terceiro, né? E aí entra até aquela questão, né? Vamos considerar aqui que você estivesse trabalhando esses dois, né, num caráter aí mais ordinal, né? Aqui você tem a pontuação, beleza, esse aqui chegou em 300, esse aqui 350, esse aqui 351. Mas será que na prática, se eu estivesse avaliando isso apenas no caráter ordinal, haveria diferença entre esses dois? Também, um segundo, mas será que eu conseguiria observar? Isso é uma coisa que às vezes está muito linkado quando a gente trabalha com essa questão da originalidade. Você tem, às vezes, uma percepção, mas você não tem uma precisão. Então, você trabalha com essa percepção par a par, individualmente, entre duas variáveis ali, em prol depois de construir um valor agregado aí, futuro ou global. Tá bom? O método aí, ele trabalha nas questões PY de ordenação, né? Já foi aplicado algumas vezes em processos decisórios em grupo lá na Marinha, tá? E se vocês buscarem aí lá no Google Acadêmico, tem N outros artigos que foram aplicados, principalmente nacionais, tá? É um método aí que tanto quem já está trabalhando em terceiro software, né? Então, já está trabalhando numa nova evolução, fez o Sapir Web lá em 2017, 2018, depois em 2020, se eu não me engano, saiu o Sademon, e agora ele está vindo com uma nova proposta, né? Ela é bem parecida com o novo software, só que ela tem novas características e também foi incluída aí a avaliação de consistência. Tá? Então, o método, ele trabalha em três processos, né? Depois eu vou descrever ali os outros, ele tem uma ordemzinha, mas basicamente são três lógicas que a gente trabalha. É transformar as preferências ordinais que a gente vai estabelecer dos critérios entre si, ou seja, gerar peso de critério. Simples. Depois, transformar as preferências ordinais das alternativas em cada critério. Então, como aquele desenhozinho que eu mostrei lá. Eu tenho N critérios. Então, eu avalio os critérios e deixo eles quietos lá. Depois, para cada critério, eu vou avaliar as alternativas. Então, eu vou avaliar alternativa 1, 2 e 3 para o critério 1, alternativa 1, 2 e 3 para o critério 2, até alternativa 1, 2 e 3 para o critério N. Depois que eu tenho duas avaliações separadas, o que a gente faz? A gente agrega e gera os pesos globais. E eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa agregação. Tá bom? Então, aqui a gente fala que as informações de prevenção são denotadas por uma série de comparações variadas. Então, avaliação par a par. Então, se eu quero saber o peso dos critérios, eu tenho 5 critérios, eu vou fazer critério 1 em relação a 2, em relação ao 3, ao 4, ao 5. Claro que o método tem uma fragilidade, né? Se eu tenho muitas alternativas, se torna cansativo e você pode fugir um pouquinho da sua consistência, mas é uma característica do modelo. Tá? Isso aí não tem como a gente sanar. E o que a gente traz é o quê? Avaliar a consciência para saber se a gente chegou próximo ou não da nossa relação de percepção ali em frente do modelo. Né? Aí, a gente vai agora falar um pouquinho de N equações que a gente vai mostrar, mas não quero focar muito nisso. Né? Então, seja CI e CJ tem dois critérios dentro de um conjunto. Né? Eu vou avaliar entre eles aí, eu tenho um conjunto de critérios aí, pode ir até J. E o grau de preferência deles é dado por essa questão aqui, onde nós podemos ter a relação dele ser estritamente preferível, né? Depois ele obter um, ele ser melhor ou pior do que o outro, ou ele ser inferior. Né? Então, ele pode ser tão importante, mais importante ou menos importante. E, no modelo, a gente utiliza uma escalinha de 7 pontos,
que ela vai variar de menos 3 a 3. Onde eu vou dizer entre duas variáveis, isso vai servir tanto para os critérios quanto para as alternativas, se uma variável em relação à outra é absolutamente pior, muito pior, pior, equivalente, melhor, muito melhor e absolutamente melhor. Então, apenas não confundam que uma coisa é a relação ordinal, estou dando uma ordem ali de atribuição. Outra coisa é eu ter o grau cardinal. Isso aqui não é cardinalidade, isso aqui é apenas uma ordem que a gente utiliza essa escala para fazer uma atribuição numérica. Mas a gente ainda vai construir a questão cardinal. Fala, Rafael. Opa, bom dia, Miguel. Bom dia. Cara, tira uma dúvida. Essa escala aí eu já tinha visto no SAPEVM, mas acho que no SADEMON ela é de 1 a 7, né? Ela não é de menos 3 a 3. Sim, mas é porque Salomão foi só uma estrutura que ele trabalhou, tá? Mas ali por trás estaria o menos 3 a 3. Por isso que a gente É só curiosidade mesmo. Que eu vi é por isso que a gente está lembrei. trabalhando essa nova versão também. A nova versão, espero que ela funcione hoje. Ela vai trabalhar nesse menos 3 a 3, tá? Porque lá foi característica de software, mas por método mesmo, falando da metodologia, aqui é utilizada essa de menos 3 a 3, tá? Valeu. E aí ele utiliza aí, né, esse artigo que tem como base aí, né, the magic number 7, plus or minus 2. Ele fala o seguinte, né, comumente hoje, com percepção, esse artigo é de 56, tá, gente? A gente só consegue fazer atribuições, vamos dizer assim, conscientes, tá? Até 7 mais ou menos 2. Então, quando vem aquela sessão, vamos fazer uma avaliação aí de 0 a 10, né? Pode não estar tão favorável, beleza? Então, isso é uma questão psicológica, né? O artigo ele descreve tudo com mais calma. Então, isso é até um dos pontos de você trabalhar com escala 7. E muitos pontos aí também, de você vê algumas escalas não trabalhando com mais que isso, né? 7 pontos, ou trabalha muito, às vezes trabalha até com 5 pontos, né? Que é onde a gente consegue ter uma percepção realmente aí, dentro de uma dada avaliação. Beleza? E aí é o seguinte, o método, a lógica dele trabalha com multidecisores. Então, primeiro eu faço a avaliação dos critérios para cada decisor, né? Então, eu tenho decisor 1, decisor 2, vou fazer a avaliação. Depois, para cada decisor, vou avaliar as alternativas nos seus critérios. Então, essas avaliações são todas individuais. Então, quando a gente for fazer a dinâmica, vocês vão ver, eu vou gerar um modelo de decisão, você vai fazer uma avaliação, você outra, eu vou fazer outra. Depois a gente vai ver elas separadas e vai ver como é que elas podem ser agregadas. Tá? Como um modelo de normalização, né? Que a gente faz ali, no caso, a gente vai ter esses graus ordinais, né? E eu vou gerar uma matriz de comparação. Cada linha dessa matriz vai estar relacionada ao quê? As preferências da variável, seja o critério alternativo, em relação aos outros. A soma delas vai ser o meu A e J. Beleza? E depois, quando eu tenho a soma de todas essas linhas, eu vou ter um novo conjuntinho, né? Eu vou identificar quem é o meu mínimo e quem é o meu máximo. Eu utilizo essa matriz aqui, essa equação com um formato de normalização. Quanto mais próximo de um resultado, mais favorável vai ser aquela alternativa no contexto ali, avaliado. Quanto mais próximo de 0, menos favorável ela é. Então, a gente sempre vai estabelecer graus que vão variar entre 0 e 1. Tá? E depois que eu faço essa avaliação dos critérios, eu faço as avaliações entre as alternativas em cada critério. E eu repito, eu faço avaliação para par, faço o processo de normalização e construo esses graus de preferência das alternativas nos critérios. Né? E, por fim, a gente vai fazer essa agregação de cada decisor. Você vai ter a agregação decisor 1, decisor 2, decisor 3, decisor N, e depois a gente faz a agregação dela como um dado global. Beleza? Aqui não fica muito claro, mas a gente vai fazer um exemplo agora, que fica bem mais claro da gente enxergar quando a gente trabalha aí com questões numéricas, né? Fica bem mais interessante. Então, aqui, ó, um modelo simples, só para a gente compreender a lógica, tá? Tenho 3 carros para avaliar, Ford Ka, Onix e Prisma, beleza? E quero avaliar aí perante conforto, design e digestibilidade. Tá? Poderiam ter outros critérios? Poderiam, mas que a gente só quer trabalhar com isso para fim didático mesmo. Tá? Na nossa decisão, a gente vai trabalhar aqui. Vou mostrar 2 decisores, beleza? Então, vai ter o decisor 1 e o decisor 2.
Então, eles vão fazer suas avaliações frente aos critérios e depois vão fazer as avaliações frente às alternativas em cada critério. A gente vai entender o desempenho dos resultados para o decisor 1 e depois para o decisor 2. Beleza? Primeiramente, a avaliação dos critérios. A gente tem uma matriz, né? E eu vou utilizar a minha escalinha que eu usei lá atrás para fazer essa avaliação. Então, quando eu avalio aqui, ó, o decisor 1 está falando que para ele, obviamente, quando é conforto, design, dirigibilidade, é sempre equivalente, né? Mas eu falo assim, ó, conforto em relação ao design é melhor. Já em relação à dirigibilidade, é equivalente. Em relação, e depois o design em relação à dirigibilidade, ele é muito pior. E observe que a gente sempre vai precisar de preencher apenas a matriz superior, a diagonal superior. A inferior, ela sempre vai ser o recíproco contrário. Isso aqui eu coloco como muito melhor, aqui vai ser pior. Isso aqui é equivalente, aqui é equivalente, isso aqui é muito pior, aqui vai ser muito melhor. Tá? Então, se a gente trazer para fins numéricos, é isso aqui. Aqui eu atribuir melhor, aqui eu atribuir 0, que é equivalente, e o design em relação à dirigibilidade vai ser o -2, que é o muito pior. E aqui sempre vai ser o recíproco. Ficou claro? Vamos fazer o preenchimento. Depois eu faço a soma, né, de pontuações. Então, eu sempre somo o quê? A minha linha. E essa linha vai representar um desempenho ainda de pontuação, aqui né, não é o meu grau cardinal. E essa pontuação vai refletir aqui um relativo desempenho de cada critério perante o seu conjunto para o decisor 1. E aí sim a gente entra com a função de normalização. Como vai funcionar essa equação? Meu AIJ é uma dessas somas. Então, eu vou fazer isso para conforto, para design, para dirigibilidade. Aqui no primeiro modelo, por exemplo, e aqui, ó, 1 menos. Então, meu mínimo, menos 3. Vai ser 1 menos 3, dividido pelo meu máximo menos meu mínimo. Que é o meu máximo? 2. Que é o meu mínimo, menos 3. Fica 2 menos 3. No final aqui, se eu não me engano, vai ficar 4 sobre 5. 4 sobre 5 aqui eu teria 0,8. Aqui eu vou ter 0, né? Que fica menos 3 aqui. Menos 3 com menos 3, não vai ficar menos 3 mais 3. E anula 0, 0 de qualquer valor dá 0. E aqui 2 vai dar, porque vai ser 2 menos 3, e também embaixo fica 2 menos 3, que daria 1. Tá bom? Então, ou seja, para mim o mais importante é a dirigibilidade, o design é o menos importante, e o conforto aí ficou com uma relação de preferência forte também. Tá? Entenderam como eu chego nessa pontuação? Beleza. O bom da aula aqui no INE é que a gente não tem muita dificuldade. Só vai. E aí, uma coisa que ele traz para os critérios, né? Isso é especificamente dos critérios, é o seguinte: eu não posso trabalhar com peso nulo, não faz sentido eu trabalhar com peso nulo nos critérios. Então, entra aquela questão: você vai ter que fazer uma prova de matemática e português. A prova de português tem peso 10, a prova de matemática tem peso 0. Faz sentido estudar para matemática? Quer dizer, faz para questão de conhecimento, né? Mas só para garantir a nota na prova. Cara, se eu tirar 10, eu vou pontuar 0 no final. Se eu tirar 2, eu vou pontuar 0 no final. Então, não faz sentido. Isso é uma questão totalmente hipotética, tá, gente? Da mesma forma, então, não faz sentido eu ter um peso de critério nulo, né? Então, apenas para tirar esse nulo, qual foi a proposta dos autores? Eu pego 1% do meu segundo menor. Qual é o meu segundo menor? 0,8. Se tivesse um aqui que tivesse 0,1, ele pegaria 1% desse 0,1, é sempre do menor acima de 0, vamos assim dizer. Esse 1% menor subsequente, ele aqui no caso ficou 0,008. Tá? Então, ele fica bem baixo, é uma pontuação totalmente penalizada, provavelmente não vai fazer muita diferença, mas ele apenas tira a lógica de que eu tenho um peso 8 no meu critério, um peso nulo no meu critério, tá bom? Beleza, avaliei decisor 1, agora eu vou para o decisor 2, que vai fazer a mesma avaliação.
O decisor 2 já fala que o conforto perante ao design ele é muito mais importante, ou muito melhor. E já em relação à dirigibilidade, ele é melhor. E quando eu avalio o design e a dirigibilidade, eles são equivalentes, tá? Então, eu tenho essa matriz aqui, ó. Conforto para design é 2, conforto para dirigibilidade é 1 e design de dirigibilidade é 0. Quando eu faço a soma, eu já entendo que, para mim, o mais favorável agora, que antes era de dirigibilidade, vai ser o conforto. E quando eu utilizo a minha equação lá para normalizar eles, eu chego nessa relação de pontuação. Então, 1 aqui já foi atribuído ao conforto, que foi bem mais favorável. Dirigibilidade é 0,2, né? E o design ficou com 0 novamente. E aí a gente só usa aquela regrinha e atribui 0,002, né? Que é 1% do segundo, do menor subsequente, ao design. E a gente fica com esses pesos. 2 critérios para o decisor 2. Beleza? Ao final, a gente compila esses pesos, tá? Então, você traz aí o decisor 1, o decisor 2, e a gente praticamente soma eles, beleza? Tem algumas variações, isso a gente até trabalhou nessa nova versão do software, que de vez a gente considerar esse valor aqui para atribuir, a gente faz a normalização. O que seria a normalização deles? Pega cada valor e divide pela soma deles, tá? Que é o modelo clássico de normalização. Então, ao invés de eu ter aqui, por exemplo, 1,8, 0,01, 1,2, eu teria a relação de porcentagem aqui, tá? Mas a gente vai ver lá depois. São apenas algumas atribuições, mas as grandezas acabam ainda sendo as mesmas, tá bom? E aí, agora, para o decisor 1, a gente tem que fazer o quê? Avaliar os critérios, avaliar as alternativas nos critérios, né? Eu já tenho os critérios lá. Então, ó, quando eu quero avaliar no critério conforto, eu falo o seguinte, ó, que o K, para mim, ele é menos 2, ou seja, ele é muito pior. Em relação ao prima, também ele é muito pior, ele seria muito menos confortável, tá bom? E já o ônibus em relação ao prima, que para mim é a mesma coisa, só muda que não tem bagageiro ou não. Mas aí, enfim, ele vai dizer que o conforto para ele é menos pior, tá? É pior, desculpa, que seria esse menos 1 aí. Então, a mesma lógica, né? A gente faz a atribuição frente à nossa escala e a gente faz a soma, né? Então, aqui o forte K ficou com menos 4, o ônibus com menos 1 e o prisma menos 3. Então, o prisma é 3. Então, eu já sei que o prisma vai pontuar bem na minha avaliação. Só que aí, tem agora um detalhe muito interessante, que é o seguinte. Um deles vai ficar com 0. Faz sentido eu ter um peso nulo agora para as minhas alternativas? Ou não? Responde aí, pessoal. Vamos lá. Então, fiquei na dúvida, Miguel, porque não é um problema de escolha, né? É um problema de ordenação. É porque no critério, a gente vai utilizar todos os critérios, né? Então não faz sentido anular. Mas a alternativa, já que eu quero achar uma solução para o meu problema, acho que não tem problema eu descartar o menos interessante, né? Cara, é isso. E sabe qual que é a lógica? Vamos voltar lá para as provas. Você vai fazer 2 provas, português e matemática. Vamos dizer que cada uma agora tem peso 5. Beleza. É normal a gente poder tirar um 0? Eu não quero. Mas se você tirar um 0, você só não vai pontuar depois na sua ponderação. Mas a gente pode tirar um 0. Que não pode ter uma prova que tenha peso 0. Mas você zerar uma prova, isso é normal. Tá? Não pra gente, né? Eu não gosto, pelo menos. Nunca quis ter essa experiência. Mas é normal, gente. Você pode ter essa relação. Tá? Então, nas alternativas, a gente não considera aquela porcentagem. E aqui sim eu posso ter o 0. O que eu quero dizer? Que dentro do critério conforto, o Ford K não pontua nada para mim. Então, ele não é relevante. Tá? É a lógica que é trabalhar. E aqui, no caso, a gente vai ter como pontuar apenas o prisma e o ônibus. Beleza? E isso vocês vão ver que até nos modelos quantitativos, né, vamos dizer assim, o Prometeu, o ELEC, quando você trabalha com níveis de preferência ou indiferença, você pode ter, depois, nessa normalização, alternativas que vão estar zeradas dentro de um determinado critério, ou seja, ela não pontuou, ou ela não fez nem o mínimo esperado. Tá?
Isso a gente avaliou o quê? Alternativas no critério conforto para o decisor D1. Depois eu avalio no critério design, né? No design eu já falo que o K em relação ao ônus é equivalente e o K em relação ao primo é 1. Achou mais bonitinho, né? E o ônus em relação ao primo também diz que é equivalente. Aqui é a mesma coisa, eu faço a soma e depois faço a normalização aí das minhas alternativas. E aí, gente, só observe, eu estou falando de escala, ordem. Então, quando você vê um zero aqui, depois é normalizado, tem um 0,5, é apenas uma ordem que está dentro daquela escala. E se você pegar essa escala, está variando de -1 até 1, tá? E o zero ficou bem no meio. Beleza? Só para a gente não confundir, tá? Depois eu avalio inteligibilidade, né? Então, avalio ali o Ford K em relação ao ônibus, eu falo que é pior. Ford K em relação ao Prisma, eu falo que é melhor, né? E o ônibus em relação ao Prisma, eu falo que ele é muito melhor na dirigibilidade. Por ser hatch, tá? Muito melhor não, absolutamente melhor, não é absolutamente mais importante. E aí, quando a gente constrói, a gente vê aqui, ó, Ford K obteve 0, o ônibus 4 e o Prisma -4, tá? Vamos fazer a normalização. E aí, novamente, o ônibus obteve 1, o Ford K obteve meio e o Prisma obteve 0, ou seja, ele não pontuou. Mas essas são as percepções das alternativas nos critérios pelo decisor D1. Agora a gente vai ver o decisor D2 e ver o que a gente tem de resultado, né? A mesma coisa, o processo decisório é o mesmo. Vou avaliar as alternativas frente ao critério conforto, para o decisor D2, né? Faço a soma e construo suas relações de preferência. Então, aqui, para ele, o conforto é 0, o ônibus ficou cair 33%, 0,33%, e o primo ficou com 1. Né? Obteve aí o grau máximo aí de preferência. Depois, para o critério design, trabalhar dessa percepção, onde o Ford cair ficou com -2, ou seja, também não vai pontuar depois. O Onix pontuou, né, como máximo ali, ou seja, mais bonito. E o Prima ficou no meio termo ali. Então, a gente teve essa avaliação aí, 0 para o K, 1 para o Onix e meio para o Prisma. E para fechar, a avaliação do decisor D2 das alternativas no critério de dirigibilidade. E ele fala o seguinte, ó, para ele o Ford K em relação ao Onix e o Prisma é -2, então depois ele soma -4, e o Onix em relação ao Prisma é 1, acho um pouquinho melhor. Então ele pontua 3 aqui no final, e o Prisma pontua 1. Quando eu faço a normalização, o Ford K pontuou nulo, né, não pontuou nada, o Onix pontuou 1, ou seja, maior desempenho, e o Prisma pontuou 0,71. E essas são as preferências das alternativas nos critérios para o decisor D2. Agora a gente tem que fazer o quê? Agregar. Eu já esclareci, né? Se eu separar a minha análise em decisores, já esclareci as preferências dos critérios e já esclareci as preferências das alternativas nos critérios. E agora eu simplesmente quero o quê? Ver as relações de como isso foi agregado entre os decisores, tá? E uma coisa que a gente trouxe no software, mostrar bem interessante, é que eu consigo fazer uma destilação do decisor. Depois que eu tenho tudo atribuído, se eu quiser ver só de um desses se eu quiser ver, sei lá, eu tenho 10 decisores, se eu quiser ver as preferências, eu vou considerar só esses dois. E assim por diante, tá? Então, quando a gente pega aí a avaliação, né? A gente trabalha aí, pegando as pontuações finais dos decisores em cada critério, né? Das alternativas em cada critério, então a gente tem um total aí que é a soma, né, gente? Simplesmente a soma aqui para o decisor D1 e D2 aqui em conforto, decisor D1 e D2 em design e decisor D1 e D2 em dirigibilidade. E você tem uma relação já de preferência, tá, em todos os critérios. Então, uma coisa que a gente já percebe aqui, que, por exemplo, o Onix aqui, ele ficou abaixo, né? Ele ficou meio que no meio termo em conforto. Então, no conforto, considerando as preferências dos dois decisores, o Prisma foi mais importante, ou mais relevante. Design, o Onix foi mais relevante, tá? Precedido pelo K e depois, por fim, o Prisma.
A de elegibilidade aqui ficou com melhor pontuação o Onix, depois o Prisma e depois o K. Então, a cada critério você já consegue ter uma relação de ordenação também. E isso é importante quando você vai fazer a sua avaliação, tá? Não só avaliar o global, mas sim em cada critério também, beleza? E, por fim, a gente faz a agregação. Ou seja, eu pego essas 3 pontuações, elas são as mesmas, estão estabelecidas aqui. Vou fazer o quê? Ponderar. Então, esse aqui eram os meus pesos. Ou seja, eu vou ponderar aqui 1,8 aqui, 0,01 aqui em design e 1,2 aqui em dirigibilidade. Diz assim, tá? E aí a gente tem essa nova cara aqui, ó, que foi a multiplicação. Depois que eu pondero, né, já tenho meus resultados ponderados, eu apenas vou lá e faço a minha soma, que seria o quê? Minha pontuação final. Então, aqui, eu tenho 0,61, 4,3 e 4,46. Então, qual que é o que ficou mais favorável? O Prisma, né? Por quê? Lá em cima, ele pontuou para caramba. E ele pontuou num critério que tinha um alto peso. Beleza? Então, quando eu faço a agregação, a gente consegue compreender. Além da gente compreender a agregação, é interessante a gente saber o porquê cada alternativa ficou em primeiro, ficou em segundo. Isso é relevante. Isso a gente consegue ver simplesmente vendo seus desempenhos individuais nos critérios, mesmo que esteja agregando ali os 2 decisores, depois ver o quanto de peso aqueles critérios obteve. Beleza? Aqui a gente já tem uma ordem. Prisma, Onix e o Ford Ka, né? E aqui seria meio que o resultado final. Aqui eu teria um resultado, vamos dizer, normalizado. Tá? Qual que é essa normalização? Eu pego o valor aqui, divido pela soma, né? Ou seja, eu somo os 3, aí pego 0,61 dividido pela soma dos 3, 4,3 dividido pela soma e 4,6 dividido pela soma. E aqui eu teria 6,5% de importância, 46% mais ou menos de importância, e 47 ponto alguma coisinha de importância, tá bom? Que seria 6,5 de importância mais ou menos. E aí uma coisa tão interessante, né? O Jobs fala isso, né? Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. É o seguinte, pela proximidade entre o Onix e o Prisma, eu já tenho uma relação ali de preferência, né? Até deles ficarem bem próximos, eu já sei que os dois são favoráveis, mas eu sei que, perante as preferências estabelecidas pelos 2 decisores, o Ford Ka não é uma boa escolha. Tá? Então, isso é uma questão que a gente já traz aí na nossa avaliação, né? Eu posso ficar em dúvida entre esses 2, mas eu não posso ficar em dúvida se eu vou levar o K, porque o K, Ford Ka aqui não está sendo favorável. Mas isso aqui é apenas uma percepção de didática, tá? Não estou falando aqui se eu gosto de um ou do outro, não. É apenas uma questão de didática aí para a gente trabalhar na nossa aula. Gostaram? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Vê que o modelo é simples, mas ele tem um alto poder, né? Principalmente quando você tem múltiplos decisores. Isso é um problema que vocês têm muito na organização. Eu vejo isso muito lá na Marinha, né? Quando a gente vai apoiar, assessorar alguma decisão ou algum projeto lá no CASNAV e envolve múltiplos decisores, você tem muito essa característica. Como é que eu extraio essas preferências dos decisores, sendo que às vezes você está falando que você tem 2 decisores, só que às vezes você tem 15. Como é que eu agrego essas 15? Né? E, assim, apesar do modelo ser simples, ele deixa bem transparente essa relação de decisão, né? E aí, um adicional, isso aí em primeira mão, vocês são os primeiros que estão vendo isso, tá? Como eu estou trabalhando numa nova versão da família Sapevo, né? Agora é uma família já, então você tem N outros modelos aí comunicados. A gente trabalhou nessa questão que já estava pendente, já tinha um tempo, né? Esse cálculo da consistência, né? Porque quando você trabalha com avaliação par a par, é muito comum eu trabalhar com uma relação de chegar numa inconsistência, tá? Ainda mais quando aumenta o meu número de alternativas, né? Então, qual seria a relação de consistência? Poxa, se A é melhor que B, né? Se A é melhor que B e B é melhor que C, qual é a relação de A perante a C? Que A também teria que ser melhor que C, tá?
Então, é uma lógica que a gente traz. É claro que a gente não vai garantir ao extremo, né? Ah, mas e se eu bati uma taxa alta de inconsistência, anulei a minha decisão? Não é a lógica que a gente traz no modelo de consistência. A gente vai buscar apenas esclarecer, né? Se você vai levar aquilo ou não diante da sua decisão, fica a critério seu ou do decisor, tá? Só que ele vai te mostrar, ó, suas atribuições foram consistentes. Ó, suas atribuições não foram consistentes, tá? Então, é uma questão de percepção, beleza? A gente não busca anular ou invalidar a avaliação, porque eu gosto de trazer isso até para ele conhecer o que foi atribuído depois, né? Se eu apenas paro ali, ó, você não consegue mais ir adiante porque foi inconsistente, não vai fazer muito sentido, mas apenas ele enxerga aquilo ali depois, tá? E até para a gente identificar, às vezes, quando você tem muitos decisores, se levaram a sério ou não aquela avaliação, né? Então, se você tem 10 decisores, você tem 2 ali que está totalmente consistente as atribuições, você pode dizer que é aquela famosa, pô, fizeram de qualquer maneira. E às vezes você está trabalhando com decisões de alto nível, tá? E aí é aquilo, é alto nível, mas estamos em grupo de 10, vai cair na culpa dos 10 se eu fizer de qualquer maneira. Opa, mas aqui eu consigo esclarecer, tá? Vamos lá, então aqui já é um paperzinho que saiu, né? A gente mandou 2, tem esse aqui do ITQM desse ano, que foi aprovado, sabe? Resultado essa semana, que ele trabalha nessa questão, e também são do SBPO que a gente vai estar apresentando, né? Simplesmente essa é a proposta, né? A gente apresenta uma mini revisão ali do método da família Sapelo e traz esse algoritmo de consistência ali, né? Uma lógica, um modelo axiomático aí para trabalhar essa consistência. Vocês vão ver que é bem simples, mas útil, né? Apenas para evidenciar, ó, olha aqui você pode ter fugido um pouquinho, e também é ideal a gente mostrar onde que ele pode ter fugido um pouquinho, quais foram as comparações que fugiram um pouquinho ali do que seria aceitável, né? Vamos lá. Quando a gente fala aí da consistência, a gente vai sempre reconhecer essa matriz aqui como a nossa matriz de entrada, ou seja, é o que a gente atribuiu, beleza? É o que a gente foi lá e registrou no nosso software, né? Ou no nosso modelo, que a gente vai fazer na mão edição. E mediante ela, a gente vai utilizar a mesma. Não, a gente vai utilizar ela como base a gente lá fazer construir uma matriz que a gente vai chamar de ideal transitiva. O que seria essa matriz ideal transitiva? Tá? A matriz ideal transitiva, ela vai utilizar as minhas primeiras atribuições como, vamos dizer assim, atribuições mãe, tá? Ou atribuições que eu vou utilizar como base para minha avaliação, beleza? O que a gente vai fazer? Aqui vai ser sempre o oposto, né? Então, isso aqui é apenas o oposto equivalente ali, né? Então, se aqui tem 1, aqui vai ser menos 1. Se aqui eu tenho 2, aqui vai ser menos 2. Se aqui eu tenho menos 3, aqui vai ser 3. Se aqui eu tenho 0, aqui vai ser 0. Tá? Então, aqui é sempre o oposto. Qual a lógica que a gente vai atribuir? Essa matriz ideal transitiva, ela é construída automaticamente, né? Lá pelo algoritmo já está no software. Essas casinhas aqui, ó. Essas células, vamos assim dizer. O que ele vai fazer? Eu vou pegar a minha, vamos dizer assim, a 1 aqui, né? Vou pegar essa daqui e somar com essa daqui, né? Vou pegar esse valor e somar com esse, obviamente que vai dar 0, porque são iguais. Vou pegar esse valor e somar com esse e vou atribuir aqui. Vou pegar esse valor e somar com esse e vou atribuir aqui. Vou pegar esse valor e somar com esse e atribuir aqui. Se eu for para o de baixo, eu vou pegar esse valor e somar com esse e atribuir aqui. Vou pegar esse valor e somar com esse e atribuir aqui. E, por fim, eu vou pegar esse valor e somar com esse e atribuir aqui. Vocês veem que eu sempre vou utilizar a minha primeira linha da minha matriz, ou seja, é onde a gente vai chamar dos valores mãe ali. E sempre utilizar o oposto para construir essa matriz aqui. Quando eu construo essa matriz, eu indico que esse daqui seria o modelo ideal que eu considero aquela transitividade de
se A é melhor que B e B é melhor que C, automaticamente A é melhor que C. Então, quando eu garanto isso daqui, esse daqui seria o melhor dos mundos, onde eu tive a consistência máxima das atribuições. Só que, obviamente, nem sempre isso vai ser possível quando a gente está analisando, né? Quando a gente está ali fazendo avaliações, etc. E a gente utiliza essa expressão aqui bonitinha para quê? Uma coisa é o seguinte, eu vou somar essas duas, só que eu posso vazar a minha escala de atribuição, né? Que a gente considera lá no início, que seria a escala indo de menos 3 a 3. Então, se a soma entre, por exemplo, A21 e A31 for menor que menos 3, deu, sei lá, menos 5, menos 4, automaticamente, ele vai atribuir menos 3. Tá? Quando isso aqui poderia acontecer, por exemplo, Miguel? Se tivesse aqui, por exemplo, 3, aqui 3 e aqui fosse menos 3. Então, ficaria 3. Não, 3 e aqui 3 também. Então, ficaria 3 mais 3, né? Mais 3 aqui daria 6. Então, passaria. Ou se fosse o contrário, menos 3 aqui e aqui 3. Ficaria menos... Não, menos 3. Menos 3 aqui, menos 3. Ficaria menos 6. Com a soma, né? Então, aqui, se ele for menor que menos 3, eu atribuo 3. Se for maior que 3, o oposto, eu atribuo 3. Sei lá, deu mais 5 a soma, ou deu 4, 3. E se tiver menor que menos 3 e maior que menos 3 e menor que 3, eu atribuo apenas a soma. O valor aqui já vai ser atribuído, tá bom? Então, é a lógica que a gente trouxe para a gente construir essa matriz ideal transitiva. Depois que eu construo essa matriz ideal transitiva, a gente vai comparar elas. Tá? Então, eu vou comparar a minha célula aqui com a célula daqui, a célula daqui, a célula daqui. Como é que a gente compara? Uma menos a outra. Então, pego aqui o A21 da matriz de entrada, menos o A21 da matriz de ideal transitiva. Obviamente, a primeira linha sempre vai ser zero. Tá? A gente traz isso daqui e traz para o nosso modelinho que a gente vai chamar aí de matriz binária de comparação e consistência. Tá? Qual é a lógica que a gente atribui? Quando eu vejo a diferença entre as duas, pego uma célula e subtraio pela outra, eu considero uma diferença dentro de uma escala que vai variar de menos 1 a 1. Ou seja, se for 0, está legal. Se for menos 1, a diferença está legal. Se for 1, está legal. Está aceitável. Se for menos 2, 2, menos 3, 3, tudo aceitável, eu vou atribuir 1. Então, eu construo uma matriz binária. Essa é a lógica que a gente faz. Depois que eu construir essa matriz binária, a gente vai ver o quantos 1 eu tenho ali, ou seja, vai ser a soma aí das minhas pontuações, tá? Ou seja, aqui teria 2, e divido pelo meu número de comparações. Qualquer modelo de avaliação para par, ele tem n vezes n menos 1 dividido por 2 comparações. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 alternativas. Então, seria aqui 5 vezes 5 menos 1, dá 4, né? Então, fica 5 vezes 4 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Então, aqui eu teria 2 dividido por 10, que daria 20%. Eu pego essa relação e jogo nessa minha tabelinha aqui e vejo onde está a minha relação de consistência. Que se vai até 20%, aqui eu atribuiria como média. Ficou claro? Vamos só fazer um exemplo com números, que aí fica um pouquinho mais claro se às vezes fugiu alguma ideia. Tá? Miguel, Uhum. uma dúvida, eu lembro no HP que ele usa uma constante numa tabela, né? Eu acho que é isso que limita o HP a número limite de, acho que são 15, né? São 15 alternativas. Uhum. Nesse caso não tem essa limitação, né? Não tem. Mas na HP ali, tem algumas pessoas, alguns estudiosos, que eles fazem até uma regressão ali. Às vezes, quando eles têm mais de 15, eles utilizam uma regressãozinha para passar. Tá? O que a gente nunca aconselha, assim, isso às vezes eu acho que é até uma limitação maior do que dessa própria constante que ele trabalha, que é o seguinte: você fazer 15 vezes 15, você estaria fazendo ali 15 vezes 14, vai dar o quê? 150, 210, se eu estou errado, dividido por 2. Então, você tem 105 comparações. É exaustivo.
Entendeu? Então, é por isso que quando você tem muitas alternativas, às vezes não é válido você trabalhar com avaliações par a par, e sim você buscar, às vezes, avaliações quando você já tem dados quantitativos, tá? Isso, às vezes, é uma problemática que a gente tem muito lá na Marinha, tá? Por exemplo, agora eu estou num projeto que a gente tinha o Sapevo como base para trabalhar, e agora entrou um outro cálculo que eles têm lá, e a gente passa a utilizar essa entrada desse cálculo como alimento do Sapevo. Aí, o legal é que a gente trabalha com a diferença, não? Meio que a gente faz o par a par, pegando a diferença dessas entradas, né? Então, assim, são modificações que a gente vai trazendo para tentar auxiliar ali, né? Fazer o ajuste, porque se você trabalha mesmo com 10, 15, 12 alternativas par a par, pode ser exaustivo e vai fugir da questão da consistência, né? Aham. E não se torna, às vezes, trivial dentro da decisão, beleza? Aí, ó, por exemplo, quando a gente trabalha aqui, no caso, essa daqui foi a minha matriz de entrada, é o que eu atribuí lá. Acho que é só um exemplo qualquer. Eu não peguei nenhum lado de cá, porque lá só tinha 3. Eram 3 contra 3, então ficaria apenas 3 atribuições, seria muito fácil da gente chegar na consistência. A consistência mais alta, tá? Então, aqui eu peguei 5 alternativas aqui quaisquer, e esse aqui seria minhas matrizes, né? Minhas atribuições. Beleza. Qual seria o ideal? Por exemplo, eu já marquei aqui, ó, isso daqui seria a entrada. Então, eu construir a ideal transitiva, eu esqueço essas de baixo aqui e utilizo só a primeira linha. E, óbvio, a primeira coluna. E ele faz, ó, 1 mais menos 3, menos 2. 1 mais menos 2, menos 1. 1 mais menos 2, menos 1. 3 mais menos 2, 1. 3 mais menos 2, 1. 2 mais menos 2, 0. Beleza, construí minha matriz ideal transitiva. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar essa daqui e vou comparar com essa. Vou ver quanto de diferença eu tenho. Aqui, ó, aqui vai ser sempre 0, né? Então, menos 1 é igual, menos 3 é igual, e etc. A diferença começa a vir aqui, ó. Menos 3 para menos 2, eu tive menos 1 de diferença. Menos 2 para menos 1, eu tive menos 1 de diferença. E 0 para menos 1, eu tive 1 de diferença. Variou 1, tá? Você pega ele e subtrai. 3 menos 1, opa, variei 2. 1 menos 1 variei 0, então não teve. E aqui 2 para 0, variei 2 também. Ou seja, essas aqui são aceitáveis, as atribuições. Só que essas aqui já passaram do meu ponto. Então, eu posso falar que essas atribuições são inconsistentes. Ah, mas vai anular tudo? Não, não vou anular tudo, mas eu vou dizer que essas duas estão fora e construindo a matriz binária, eu atribuiria 1 para essas duas, ou seja, todas as outras que estão aceitáveis, né? Que seria a minha escalinha lá, considerando de menos 1 a 1, eu atribuo 0, e quando eu faço dessa escala, eu atribuo 1. E tem que fazer aquela lógica. O meu BP aqui, né? Seria o 2, né? A soma das pontuações aqui, sim, se considerar a soma da matriz, né? 0 mais 0, 0, 0, 0, mais 1 aqui, 2. O n vezes n menos 1 sobre 2 vai ser o meu número de comparações que eu tive, então eu realmente aqui tive 10, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou ficar 2 sobre 10. 20% aí. Então eu entraria naquela relação de eu ter uma consistência média ali. Então, assim, não é que o modelo é perfeito, não é que ele... o SAT traz uma constante, isso daí não. A gente só quer esclarecer, né? E dependendo da sua pontuação, esses pontos, essas células, nessa matriz, você fugiu um pouquinho. E isso te apresenta aí com uma relação que pode lhe causar uma inconsistência. Porque se você tem vários 1 aqui nessa matriz final, e bate, sei lá, 70%, você fez totalmente inconsistente. E aí foge aquela lógica. Se A é melhor que B, B é melhor que C, quando você faz muita inconsistência, você está falando que A, que é melhor que B, e B é melhor que C, você está falando que A é pior que C. E não tem sentido. A não ser que você esteja trabalhando com modelo não linear, ou não transitivo e tudo mais. Tá? O que acontece também em multicritério, mas dentro de um modelo par a par, a gente busca esclarecer. Então, isso aí é um plus que a gente está trazendo,
dentro já do próprio método Sapego, né? Teve as avaliações, foram bem recebidos aí pela comunidade acadêmica, e aquilo, não existe um modelo ótimo, mas é um modelo favorável que esclarece para a gente uma coisa que já estava pendente aí dentro do método Sapego há algum tempo, tá? E aí, quais são as aplicações, né, do método Sapego, né? A gente já trabalhou aí com decisão em nível operacional, tático e estratégico, né? Principalmente em nível estratégico, quando você não tem um dado quantitativo para falar, às vezes, que um é melhor que o outro, né? Você tem percepções aí, você tem percepções aí, às vezes, muito táticas, voltadas para a experiência mesmo, a expertise do decisor durante aquela decisão, né? Então, por exemplo, aí já foi um artigo que fizeram aí, né? Esse daí, em 2019, a escolha de um navio de desembarque da tropa armada argentina por meio do método Sapego-Weyne, né? Fizeram múltiplos decisores. Que já foi o uso do método Sapego para avaliação de esforço que foi voltado para desenvolvimento computacional, tá? Em hospitais da Marinha, beleza? Eu já fiz até um resumo desse artigo, selecionar critérios para questões de como se foi na época de auditoria, né? Para questões de desenvolvimento de software e tudo mais. Seleção de alternativa para projeto de desenvolvimento da produção em campo offshore. Então, vocês aí que estão na disciplina de logística, né? É bem interessante na questão de cadeia de suprimentos. Aplicação de método para seleção de equipamentos, de casos de uma padaria. Então, assim, você vê que tem desde casos grandes até casos menores, né? Uma lição de uma padaria ou de um mercadinho, até aplicações aí de nível estratégico militar, né? Onde a gente quer estabelecer essas preferências. Interoperabilidade na região amazônica, aplicação do método para selecionar equipamento logístico a ser utilizado pelas Forças Armadas. A aplicação no método Sapego-Weyne, né, para seleção de viaturas blindadas do Corpo de Fuzileiros Navais. E entre outras aplicações, né? Aqui são apenas alguns, né? Então, como a gente está aí no eu trouxe algumas aplicações militares, mais voltadas para a área de cadeia de suprimento, mas nós temos N aplicações aí que utilizam o método, tá? Aí, como novidade, a gente tem um novo software, né? Eu trabalhei em desenvolvimento desse software, foi parceria aí, BIUF, né? Então, trabalhamos aí eu, o professor Marcos, o professor Igor, né, que também é capitão lá na Marinha, e o professor Carlos Simões, e desenvolvemos aí esse novo framework, né, que eu espero que hoje rode, né, é a primeira vez que a gente está rodando ele aí com uma turma. Se tiver erro, a gente vai lá para o Sademon, apresenta, tá, não tem problema. Todo mundo sabe aí, principalmente da computação, que o software nunca fica pronto, então essa daí está numa versão de teste ainda, mas tudo ocorrendo bem, a gente depois começa a colocar ele para rodar, e a ideia é essa mesmo, a gente buscar até esclarecer alguns pontos de inconsistência que está no modelo. Então, vamos fazer uma mão na massa? Não trouxe nenhum caso específico da área de suprimento, tá? Então, a ideia é que a gente apenas esclareceu o software em si, né? Vocês verem como é a funcionalidade dele, e a gente saber, fazer um caso mais genérico aí, tá? De aplicação. Deixa eu só tirar um negócio. Não vai mudar. A ideia hoje é só a gente fazer uma avaliação aí de smartphone, tá? Eu trouxe 4 critérios e 4 alternativas. Eu vou mostrar para vocês como eu construo essa decisão no software. A decisão sempre é formada por um mediador, né? Que pode também ser decisor, não há problema algum. Eu vou estabelecer essa decisão, esse modelo de decisão, e depois vou passar o ID para vocês e vocês vão acessar, né? Na máquina de vocês. E a gente vai fazer nossas avaliações individuais e depois ver essa análise agregada em conjunto. Então, aqui eu quero como critério custo, câmera, confiança da marca e bateria, tá? Então, custo que a gente não vai estabelecer nada numérico, mas apenas se eu achar que um é melhor que o outro, beleza? Alternativa, vamos colocar aí Xiaomi, Samsung, Motorola e o iPhone, beleza? Então, vamos lá. Vamos para a parte mais divertida. Então, o link, vou colocar aqui já no chat.
ele é simplesmente sapevm.com. Vou passar aqui a carinha no meu software. Tá? Show. Aqui, ó, antes a gente tem aqui New Session, Access Session e Session Analysis. Aqui é para quê? Eu vou criar a decisão, eu como moderador. Aqui eu vou acessar para avaliar, eu como decisor. E aqui eu como moderador vou fazer o quê? Vou mostrar como foi agregado as decisões. Então aqui eu faço um breve amostra aí do sócio, conto uma historinha, apresento os autores, os envolvidos aí no desenvolvimento e tudo mais. Né? Aqui a gente apresenta questões para citar. Beleza? E também, quem quiser, tiver interesse, pode ver o tutorial aqui, que fala aí um pouquinho do software, né? Tem um menino aí que dá algumas ideias, explica e tudo mais, e tira algumas dúvidas perante a nossa análise. Então, vamos ao processo que é muito mais divertido. Né? Vamos lá, criar a minha sessão, não tem mistério. Então, primeiro eu vou colocar um title aqui. Então, vai ser aqui, ó, smartphone, sei lá. Vou botar meu nome aqui como analista, tá? Bota um e-mail, não precisa ser e-mail real, tá, gente? Mas tem que colocar um e-mail. Eu sempre coloco um e-mail que às vezes a gente usa como chave, tá? Dentro do decisor, beleza? E aqui eu vou colocar assim, aqui eu vou colocar só de 1 a 8. Aqui eu vou colocar meus 4 alternativas e meus 4 critérios. Né? Meu critério aqui, o custo, a câmera, a marca, se uma marca é melhor que a outra, tal, e a bateria. Alternativa aqui, Xiaomi. Depois eu tive Samsung, Motorola e o iPhone. Ah, Miguel, tem 4 na frente, não. Só vi clicar aqui. Não tem mistério, tá? Depois eu posso adicionar novamente. Isso vale para ambos, beleza? Aqui. O que eu venho? Create Session. Não preciso salvar. E aqui, ó, o meu ID. Dou um Ctrl C aí e mando aí para os meus amiguinhos da tomada de decisão. Vou mandar aí no chat para vocês. Com esse ID, agora eu no papel de decisor, não sei se é variável, mas não vou ser decisão. Eu vou vir aqui, ó, coloco ele. Se eu colocar um ID errado, ele não vai acessar, tá? Ele vai falar comigo. Se eu colocar aqui dentro um espaço, ele não vai reconhecer. Ele vai ver que tem coisa além de número, ele vai dizer sempre é número. Ó, eu caí de certinho, vou acessar minha decisão. Beleza. A primeira coisa que eu posso vir aqui é colocar aqui, ó. Miguel. Vou botar um e-mail genérico aqui, Miguel. Vou botar o meu e-mail genérico. Beleza. Aqui eu vou fazer a avaliação. E aí, já falando a questão que o Rafael tinha levantado, né, da evolução que a gente trouxe, é usar realmente como escala a minha escala original de entrada, que ela varia de -3 a 3. Tá? Então, ele tinha até levantado que no Sademon utilizava o de 1 a 7, se não me engano. Não faz sentido, né? Então, uma melhoria que a gente já trouxe é essa, né? Então, aqui, vocês vão ver, eu vou avaliando, e quando eu vou avaliando aqui, ele já vai alterando aqui a input verbal, vamos assim dizer. E eu falo o seguinte, ó, o custo em relação à câmera, para mim, ele é muito mais importante. Eu sou meio pão duro, então eu quero dar preferência ao custo, beleza? Já o custo em relação à marca, eu vou dizer que é apenas mais importante. E o custo em relação à bateria, também vou dizer apenas que é mais importante, beleza? Já estabeleci algumas preferências aí do custo em relação aí às marcas, tá? Agora, a relação da câmera. A câmera, em relação aí à minha marca, eu já vou dizer que eu não vou achar, eu vou dar uma preferência para a marca, então eu falo que ele é -1, tá bom? E já a câmera, em relação à bateria, eu vou falar que eles são equivalentes, tá? E a marca, em relação à bateria, também vou falar que, deixa eu ver, vou colocar aqui como -1.
Tá? Uma atribuição que eu fiz. Pode ser que depois eu caia em consistência? Pode ser, tá? Não estou validando nada. E aí depois eu venho aqui, alternativa de preferência em relação aos critérios, né? Então, primeiramente aqui, eu tenho o critério custo, depois o critério câmera, e depois o critério marca, e depois o critério bateria. E a gente vai fazer a avaliação aí dos celulares. Para mim, a câmera do Xiaomi, ela pode ser melhor que a do Samsung, ela pode ser melhor do Motorola e ela pode ser muito pior que a do iPhone. Já o Samsung em relação ao Motorola, eu posso dizer que são equivalentes. Tá? E o Samsung em relação ao iPhone, eu vou dizer que ele é muito pior. Né? E já o Motorola em relação ao iPhone, também eu vou dizer que ele é muito pior. Tá bom? Agora, o critério marca. A Xiaomi em relação ao Samsung, vou dizer que eles são equivalentes. Tá? Xiaomi em relação ao Motorola, eu vou dizer que ela é um pouquinho melhor. E Xiaomi em relação ao iPhone, eu vou dizer que ele é pior. Muito pior. Tá? A Samsung em relação ao Motorola, eu vou dizer que ele é melhor. Né? E já em relação ao iPhone, a mesma coisa. Vou dizer que ele também seria ali muito pior. E já o Motorola em relação ao iPhone, eu vou dizer que ele é bem pior. Absolutamente pior. Agora, critério bateria. Bateria, o Xiaomi em relação à Samsung, ele é melhor. Gente, isso aqui é percepção minha, tal, só para fins didáticos, tá? Eu esqueci depois de falar do custo. O Xiaomi em relação ao Motorola aqui, eu vou dizer que é melhor também. Em relação ao iPhone, ele é bem melhor. Tá? Já o Samsung em relação ao Motorola, eu vou dizer que eles são equivalentes. E o Samsung em relação ao iPhone, eu vou dizer que ele é muito melhor. E o Motorola em relação ao iPhone também, vou dizer que ele é muito melhor. Acabei esquecendo aqui de avaliar o custo. Tá? O custo do Xiaomi em relação ao Samsung, vou dizer que ele é melhor, às vezes ele é um pouco mais barato. Tá? Em relação ao Motorola, vou dizer que é equivalente. O Xiaomi em relação ao iPhone, ele é bem mais barato. Depende do modelo, tá? Aqui eu só estou considerando um modelo genérico, tá? Já o Samsung, em relação ao Motorola, eu vou dizer que eles são... Pode dizer que ele é um pouquinho mais caro, tá? Que o Motorola. E, deixa eu ver aqui... Samsung em relação ao iPhone, bem mais em conta, né? E o Motorola em relação ao iPhone também vai ser bem mais em conta. Então, aqui são as percepções que eu trouxe, beleza? Então, aqui fechei minha avaliação. Se eu faltar qualquer um aqui, se eu não preencher algum, né, eu só vim aqui preencher o nome e vai atribuir o 0, então ele já entra como equivalente, tá? Então, se eu só vier aqui, preencher o nome sem evaluation, já vai vir tudo como 0, tá? Vou preencher aqui e vou indicar minha avaliação. Então, cheguei a avaliação feita com sucesso, esse aqui está o meu nome desses outros, só que eu posso checar a minha avaliação e ver ela. Eu só não tenho como editar, mas eu posso ver o que eu atribuí, tá? Então, aqui eu já vejo, ó, que o Xiaomi é o mais importante para minha avaliação, ele obteve 35% dos resultados. O Motorola obteve 28%, o Samsung obteve 26%, né, uns quebradinhos, e o iPhone obteve 10%. Disparado, eu já tenho essa ordem de ranqueamento, né? Se eu olhar os critérios, né, tem essa relação aqui, o critério foi o mais importante para mim, frente à avaliação que eu trouxe, levou quase 60%. Depois teve a bateria, a marca e depois a câmera. Não dei ideia para a câmera. Frente às minhas atribuições, tá bom? E aqui a gente tem a memória de cálculo. Tá? Toda a memória é apresentada aqui. E aqui eu já vejo a relação da consistência. Então, no meu caso aqui, como eu fiz ali já pensando, ó, se eu botar aqui, eu vou estar inconsistente ou não, todos deram como consistente, ou seja, eu tive 0% de inconsistência. Então, todos estão dentro da escala aceitável ali. Então, foi uma avaliação bem feita, vamos assim dizer, extremamente bem feita. Pô, posso exportar o resultado individual, que basicamente eu jogo para uma outra telinha e posso imprimir ele. Tá? Então, aqui, ó, se o decisor quiser salvar, ele salva e deixa guardado. Tá bom? E aí, só clicar aqui. E aí, às vezes, dá uma dica ali do que
vezes pode vir de formatado, né? Então, eu dou umas dicas aqui frente a cada navegador. E aí a gente pode clicar aqui ó, e fazer importação. Se você clicar aqui, ele imprime a formatação. Né? Beleza, pessoal. Agora vamos para a parte divertida. Agora vocês avaliando aqui, eu vou para minha home. E aí, se eu entrar aqui, ó, rapidinho, para vocês verem, vocês vão ver que eu ainda só tenho um indecisor lá. Aqui meu nome. Beleza? E aqui está o meu modelinho da decisão. Se eu agregar, eu estou agregando o quê? Apenas a preferência minha. Né? Então, vai dar o mesmo resultado que está. Tá? Então, aqui está o resultado e tal. Mas eu quero ver agora com a de vocês. Ainda 10 minutinhos para vocês avaliarem aí, tá? Entrem no site, me digam se tiverem algum problema e façam a avaliação aí. Beleza? Já lá. Se tiverem qualquer problema aí, me avisem, tá? Já aviso que o software está em fase de teste, bugs podem haver. Deixa eu só pegar uma água enquanto isso.
Fala, Rafael. Miguel, tem como saber, por exemplo, você que é que você, Miguel, que abriu essa decisão, né? Como é que eu vou explicar aqui? Que O propôs contexto. e... Uhum. o contexto. Beleza, não, no sapevom.com. Você foi lá e cadastrou, beleza. Você que cadastrou e disponibilizou o link para os outros decisores. Uhum. Tem como você saber que o decisor ele já preencheu ou não? Ou você tem que ficar dando toda hora, ficar atualizando e pesquisando? Quando o decisor ele envia, você recebe, você sabe que... Ah, não. Eu vou saber quando a gente for fazer a avaliação final, né? Então, meio que ali seria entre o acordo entre cavaleiros mesmo. Aí eu venho aqui e eu consigo... Vocês estão vendo aí? Cadê? Tava acompanhando por aqui. Então, tipo assim, você estabelece, galera, até semana que vem, então até amanhã. E aí, Isso, quando fechar o prazo, você vai lá e consolida. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, não mandou. Você não consegue acompanhar um estado de, faltam tantos enviar, tantos já enviaram. Você não tem Não. esse controle. Porque nem acontece isso, porque, assim, comumente, vamos supor, né, você vai tomar essa decisão. Você vai estar dentro, no mínimo, de uma reunião que você vai estabelecer esse prazo e vocês vão voltar para analisar isso depois. Ou, às vezes, vai ser feito ali em tempo real, né, como a gente está fazendo aqui agora, né? Já apresenta a construção, avaliam aí que a gente vai chegar na análise, né, ali no próprio momento, né? E aí aqui eu já tenho a Então, análise de todo mundo. eu tinha entendido que a vantagem do Sademon em cima do Sapevo Web era justamente não ter a necessidade de estar todo mundo nessa reunião para tomar decisão. Você não precisa estar no mesmo lugar Não, e na você mesma pode. hora. Não, mas calma aí. Uma coisa é uma coisa, não. O que lá sempre bateu na tecla é que você não precisa de fazer ela no mesmo momento ou no mesmo computador. Antigamente, o software que tinha, você tinha uma tela, aí todo mundo, vamos supor, 10 decisores, tinha que ir nesse mesmo computador e avaliando. Você avaliou da sua máquina, eu avalio da minha. A gente pode, beleza, para aqui, vamos fazer essa avaliação, vocês têm até sexta-feira, sábado a gente vai sentar para ver os resultados. Você vai fazer no seu momento, entendeu? E a gente depois no sábado vai se reunir para fazer, para mostrar, né? Eu posso acessar, eu vou acessando e vou vendo todo mundo tá avaliando, tá? Você tá mudo. Você ficou mudo. Tá. Não, tô vendo ali a tela que você projetou, que você tem um histórico de quem mandou. Isso aí que eu aqui queria vem saber. a Se data tinha que o como cara acompanhar projetou. da minha equipe, quem já participou, quem não participou ainda, não tô vendo ali que você já respondeu. Eu consigo acompanhar. Aí é sempre aqui, tem essas duas abas. Essa aqui é a decisão, uma estruturazinha, vamos dizer assim. E aqui é a relação de quem já avaliou. Acho que todo mundo foi, né? Então vamos lá, vamos criar a agregação aqui. Então eu faço a agregação, olha o resultado que eu tenho aqui. O que eu estou falando? A maioria, o Xiaomi ficou na frente, né? Ficou com 32, quase 32% aí da avaliação. Depois, precedido aí, teve praticamente um empate entre Samsung e Motorola, né? E o iPhone aí ficou em último, mas também bem próximo. Então, ficou meio que equilibrado, né? Ficou meio distribuído aí, mas ainda com preferência maior do Xiaomi. Agora, como critério, o custo manteve, o pessoal meio pontua aí, já vi que todo mundo deu preferência para o custo. Depois foi a bateria, né? Depois a marca e, por último, a câmera também. Mas diferente da minha avaliação, que foi praticamente de zero para a câmera, aqui ela já subiu. Então, outros decisores deram essa preferência para a câmera. Aqui eu tenho uma análise que a gente chama de intracritério. Ou seja, eu tenho um desempenho relativo das alternativas nos critérios. Ou seja, eu tenho uma relação, eu sei que o Xiaomi pontuou muito no custo e o Motorola também. Já o iPhone não e o Samsung pontuou pouco também. Entenderam a lógica? Mesma coisa eu tenho para a câmera. Eu sei que o iPhone, para a câmera bombou. Xiaomi, Samsung e o Motorola ficaram bem no meia-boca. Isso aqui é o que a gente chama de análise intracritério. Você olha só para o critério específico. Aqui eu não estou trabalhando com pontuação, mas apenas relação de proximidade. Tá?
A marca, eu vi que todo mundo tem uma preferência aí pela marca do iPhone. Depois o Samsung, Xiaomi, Motorola, nem tanto. E a bateria, mesma coisa. A bateria do Samsung e do Xiaomi bombaram, do Motorola não muito, e do iPhone bem menos. Isso aí até que trouxe a realidade, né? Se a gente pegar as marcas em si, essa é a característica que a gente tem. Né? Aqui, eu tenho as relações de avaliação de todos os decisores. Então, ó, avaliação, Miguel, critérios. Aí todos eles vão vir assim, ó, a matriz e a relação de consistência, para todos eles. Ó, agora nos critérios, custo, câmera e marca, bateria. E aí eu tenho a minha pontuação individual. Tá? Essas aqui são as minhas pontuações individuais. Quando eu vou para o Gustavo Assis, eu tenho a avaliação dele, que também fez bem aqui nos critérios. Aqui, ó. Já deu um pouquinho de consistência aqui. E aí vai avaliando. Se foram consistentes, então foram boas as atribuições. Aqui ficou na média, então tá legal. E aqui já são as preferências individuais do Gustavo. Onde ele, ó, o maior dele foi 27% para o iPhone, quase empatado aí com o Samsung. E aqui, ó, também a mesma coisa. O custo foi o preferencial e basicamente aqui marca e bateria ficaram empatados e a câmera ficou bem para trás. Isso aí a gente vai vendo de cada um. E a gente tem toda essa questão, que quiser explorar mesmo como chegaram nos resultados de uma forma efetiva, você pode ver só pegando aqui a memória de cálculo, tem de todos os decisores. E no final, o último foi quem? O último foi o Rafael. Eu tenho aqui, ó, alternativas e os critérios que representam aquele valor lá que a gente tem nos gráficos. E aí, obviamente, né? Pô, se eu quero exportar isso aqui, você clica aqui, e aí tem toda a análise aqui, só imprimir. Aqui deu 15 páginas, tá? Imprimir e ser feliz. Imprimir, que eu falo, pode ser um PDF também, tá, gente? Aqui eu clico para voltar. E aí, ficou legal. Qualquer horário que eu quiser, pô, fizemos essa... Tem aquelas questões, né? A gente faz a avaliação, aí depois faz outra reunião que quer mostrar o resultado da reunião anterior. Então, basicamente, vocês vão... Pô, passou 2 meses, a gente quer voltar naquela avaliação, vai colocar o seu ID, vai colocar a sua senha, vai fazer o login e ela vai estar tudo lá na base de dados. Você vai ver, vai mostrar de novo quem são os decisores e vai vir aqui, preferência. E manda bala. Beleza? E aí, aqui, ó, acho que entraram mais 2, né? Ivone e Sandro Bessa, que ainda não tinha entrado. Que o último que estava lá era o Rafael na avaliação. Deixa eu ver aqui. Ah, isso mesmo, agora entrou o Sandro. E aí, qual que é o legal também? Né? Bom, tem lá só os diretores e gerentes. Vamos ver só a preferência dos diretores, por exemplo. Então, eu quero ver a avaliação agora, considerando só a preferência dos 3 primeiros aqui. Ó. No caso, eu, Gustavo Assis e o Girardo. Beleza. Vou desmarcar ali, eu clico em agregação. Quando vocês verem aqui, vocês vão ver que sempre vai estar só aqui o nome dos decisores que foram avaliados, tá, gente? No caso lá, eu não tirei os outros, eu não deletei, tá? Só desmarquei. Então, aqui, eu só estou vendo a preferência desses 3. Então, toda a minha análise que está estabelecida aqui agora, ela está referente às preferências estabelecidas por esses 3. Beleza? Então, aqui, ó, se eu pego só os 3, ó, eu vejo que ficou iPhone, depois Motorola, Samsung, Xiaomi, Motorola, Samsung e iPhone. A mesma coisa. Não, eu quero ver... Aí, eu quero voltar para todo mundo. Já vem automaticamente, já vem de prática já marcado, eu só clico aqui, agregar preferência. E aí já vem todos de novo. Tá vendo? O nome de todo mundo voltou. Ah, não. Agora eu só quero ver a preferência do Rafael, por exemplo. Já tem lá no individual, mas eu quero ver aqui nos gráficos. Eu venho aqui, agregar preferência. E aí, ó. Preferência do Rafael. O Rafael preferiu o Xiaomi, depois Motorola, Samsung e iPhone. E também, ó, pão duro igual a mim. Custo lá em cima. Depois, a câmera já deu uma pontuação. Para ele, o que menos importante foi a marca. Tá? Falei, Rafael.
Rafael? Então, minha dúvida é com relação à análise de consistência. Se ela sai ali, se o resultado dá fora dos parâmetros lá do modelo, ele permite gerar o resultado, mesmo estando inconsistente, mas ele só me mostra ele ficar vermelhinho, então ele permite que eu retorne e edite para poder gerar novamente. Fica essa dúvida. Não, vamos lá. A análise de consistência ela é apenas para te dar uma lógica de tipo, se você fez bem ou não. Por que a gente não coloca essa questão de editar? Assim, em geral, qual que é a primeira lógica que o cara pensa? Né? Quando você dá essa opção de editar e você tem múltiplos decisores. Pô, independente de considerar consistência ou não, se eu fiz aquela avaliação e ela deu uma alternativa que eu não queria, que isso é a coisa mais comum, né? Estabelecer de preferência, mas acabou que na hora de agregar não deu o resultado que queria. Eu vou lá, o que eu posso fazer? Eu volto na minha avaliação, edito, até que dê a pontuação que eu quero. Entendeu a lógica? Querendo ou não, isso é uma coisa que seria aceitável fazer. Mas não, vamos dizer assim, questões de ética e tal, então a gente não viabiliza isso, essa questão de editar. Então, aqui, a questão todo o processo de agregação, ele trabalha separado da consistência. Tá? Eu não vou invalidar, eu não vou não permitir. A única coisa é aquela lógica. Pô, se você teve lá de 10 decisores e 2 totalmente inconsistentes, o que a gente pode fazer? Ó, as atribuições não ficaram legais, então ou você vai lá e faz uma nova, e aqui na hora você vem e desmarca eles para rodar. Por quê? Porque eles ficaram totalmente consistentes. Mas isso aí seria numa hora de até você esclarecer. Você está na mesa ali de reunião, pô, por que você vai tirar o decisor tal? Por causa disso, disso e disso. As atribuições estão totalmente fora da consistência. Então, você pode elencar que o processo não foi levado a sério, em outras coisas que podem ocorrer. Tá? Então, é tipo aquela praxe. Não tem quando a gente recebe aqueles formulários, preencha esse formulário aí para mim, para pesquisa, não sei o que lá, que a gente faz de qualquer maneira. Esse meio que seria o dedo duro, quando a gente faz de qualquer maneira ou não. Tá? E assim, ali vai estar transparecendo bem onde que foi que errou também. Tá? Então, aí entraria em critério, se eu desmarco aqui a avaliação anterior e mando ele fazer uma 9, só considera essa 9, sempre vou lá e desmarco a anterior. Depois, talvez, deixa eu ver como é que vai ser a dinâmica entre as avaliações, depois eu posso viabilizar um botãozinho para ele deletar a avaliação, vamos supor, vai fazer uma avaliação 9, deletar a antiga, mas aí eu preciso de ter alguns testes ainda, ver como é que vai ser a interação do pessoal para ver essa avaliação, tá? Para ver se isso seria favorável ou não colocar essa questão de você deletar. Então é isso, pessoal. Esse é o software, né? Então, aqui, toda vez que eu quiser, todos os decisores integrados no... É só clicar em agregação aí, vem. Aqui eu posso fazer o mix que eu quiser, marcando e desmarcando. Se eu desmarcar todo mundo, ele não vai aceitar, né? Obviamente. Ele sempre retorna no modelo anterior. E toda vez que quiser exportar o resultado, é só clicar aqui que você consegue imprimir. Aqui também tem todos os cálculos detalhados. Vocês fizeram as avaliações muito bem, tá? Então, estou vendo aqui, não está praticamente nenhum aqui colocando como inconsistente, tá? Então, foi bem feito, bem atribuído. E o interessante de você trabalhar com essa questão de consistência é realmente só para você esclarecer e dar aquela... dá uma olhada na sua avaliação, que você fez atribuições totalmente fora do que seria aceitável, né? E aqui a gente tem toda a nossa análise. Beleza? Gostaram? Acharam interessante? Miguel, parabéns aí. Eu já tinha usado tanto... O software é liberado para todo mundo. Não precisa de login nem senha não para acessar, né? Não, precisa não. Só acessar. É ser mais prático mesmo. O negócio de fazer login, só dor de cabeça, cara. Ali tendo o ID, até a questão do e-mail, né? Eu coloco ali a questão do e-mail porque eu uso ele como um pedacinho de chave, né? Para acessar lá, fazer algumas buscas dos resultados dos decisores. Mas não precisa também ser o e-mail real, né? A única coisa que vai pedir é que você tenha alguma coisa que tenha o arroba e o .com, tá? Isso aí é ou .ab, de repente. Tá? Mas... Então, eu já tinha
Já tinha usado o Sapevo Web e o Sademon, pô, ficou muito melhor, cara. Parabéns aí, ficou muito legal o software. Não, e é evolução, né? Assim, às vezes fala, pô, mas tá desenvolvendo um novo, cara. Só que a gente sempre vai buscando evoluir, né? Quando a gente vai buscando novas características e tal, então... E como já tinha essa questão da consistência, a gente falou, vamos trabalhar na nova versão, né? Aí, já tinha um tempo que a gente já estava em desenvolvimento, só que a gente ainda não começou a divulgar, porque agora que a gente está realmente colocando outras pessoas para usar. Então, por exemplo, agora, pô, rodou tudo direitinho, a gente vai começar a divulgar mesmo. E claro, né? Sempre peço às pessoas, pô, usou lá, viu qualquer inconsistência, me avisa o professor Marcos para a gente ir melhorando cada dia mais mesmo. Tá? Então é isso, pessoal. Por hoje, essa foi a nossa apresentação, né? Apresentando aí tanto o método quanto o software. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. O professor me colocou lá no grupo, né? Pode falar com o professor Marcos também, né? A ideia agora é a gente está passando a utilizar esse software aí como modelo base para as aplicações e vendo aí coisas que podem ser melhoradas, coisas que podem ser retiradas e tudo mais. Estamos sempre abertos aí a opiniões, né? Então, agradeço a presença de vocês hoje. Se quiser falar qualquer coisinha aí, estão abertos à palavra. Mas, por mim, hoje, a gente encerra aqui mesmo, tá? Então, beleza. Então, obrigado mais uma vez. E aí, semana que vem, provavelmente, já vai ser o professor Marcos, tá? Hoje ele está a caminho do Enegep, né? Então, ele pediu para eu dar essa aula para ele. Provavelmente já seria o meio, tá? Porque eu estaria mostrando esse software para vocês. E aí, semana que vem, já só acompanhar ele lá e deve colocar alguma coisa no grupo. Eu vou estar passando feedback para ele agora, passando depois a gravação. E aí, vocês, qualquer coisinha, pode me avisar lá ou falar com ele, tá bom? Fechou. Obrigado, Miguel. Excelente Bom, aula. pessoal, Valeu, obrigado, tchau, Miguel. tchau. Bom dia aí para vocês. Boa segunda aí. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Ah, bom dia. Tchau.